Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 4 de novembro de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que ele diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Urbano, tá? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entrando a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, tudo tem com fé da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar guardando, cuidando, livrando, cortando o laço. Se tiver alguém lutado, o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém enfermo, o Senhor possa estar curando. Se tiver alguém desempregado, Senhor, que você possa estar abrindo a porta desse final de ano, Senhor Deus. Apresento também a vida do meu esposo. Abre a porta por Renata, abençoa, sustenta, fortalece. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. A palavra do Senhor para mim e para você hoje está em Apocalipse 16. Vamos estar meditando, que diz assim: as 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriu-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra. Meu Deus, que nessa hora diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então aqui já está falando assim, as 7 taças e a ira de Deus, já diz o título, né? E aí diz, né, também, que diz assim: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão e derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, né? Então houve uma voz no céu, houve uma ordem, tá? E diz assim que, no 2, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriu-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então aquelas pessoas, igreja, que aceitaram a marca da besta, que teve a marca da besta, a ira do Senhor, né, começa a descer sobre essas pessoas, né? Porque aqui vai ser várias taças que vai aparecer. E aí, essas, é, essas feridas, essas úlceras, né? Ela lembra lá do Egito também das 7 pragas, né? Das 10 pragas lá do Egito? Acontece aqui, né? Mas naqueles que tinham, ó, abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então é muito sério, igreja. Se você não adorar a Deus, se você se render, além de sofrer aqui na terra, vai sofrer a morte eterna. Olha que coisa triste, né? A marca da besta. E continuamos no 3. O segundo anjo derramou sua taça e essa se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura da terra. A gente vê também que essas pragas aqui, elas foram dadas no Egito, tá? Onde a água também se transformou em sangue. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes, e elas se transformaram em sangue. Então a gente vê, né, que Deus, ele mostra aqui o seu poder, né? Então quando ali o rio, né, ele transformou em sangue, morre ali as criaturas do mar, né? E depois o terceiro anjo vem e derrama a sua taça, ele transforma o que? As fontes das águas e os rios em sangue, né? Então houve o anjo que tem autoridade sobre as águas a dizer: tu és justo, tu, o santo que és e eras, porque julgaste essas coisas. Então quem é justo? Quem era? Quem é? Quem é justo, né? Então, vamos ver quem é justo junto? Então, a gente vê que quando começa aqui, né, as taças, a ira de Deus, então Deus, ele mostra, né, o castigo, né, sobre medida, sobre o crime que a humanidade vem sofrendo, tá? Vem fazendo. Então, Deus, ele mostra ali, né, que ele não aceita a maldade, tudo que o homem tem feito, né? Os homens se adaptando às coisas do mundo, se adaptando ao crime, se adaptando a tudo que é contra o Deus, né? A mentira, a corrupção. Então Deus, ele vem mostrar a sua ira. E aí, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu és o santo, que é e que era, porque julgarás essas coisas, né? Jesus é o justo.
Então, a gente tem que ver que Jesus, é adoração, o louvor é tudo para ele, igreja. A gente não pode ficar coxando em dois pensamentos. Ele continua no 6. E eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu deste sangue para beber como eles merecem. Então, assim, a morte dos santos, né? A morte dos santos vai ser cobrada, tá? Então, a igreja, às vezes a gente fala assim, meu Deus, quanta coisa, quanta perseguição, o Senhor tá vendo? Deus está falando para mim, para você nesta manhã, da Amanda, eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho contemplado todas as coisas, mas tem um detalhe, o seu tempo não é o meu tempo, da sua decomanda, o tempo de Deus não é contado como o meu e como o seu. Eita Deus, Deus diz para mim, para você nesta manhã, que o tempo dele é o tempo Kairos, é o tempo perfeito, o nosso tempo é o tempo Cronos, e que ele está trabalhando em prol da minha vida e da tua. Não se esqueça, é mentira do diabo, porque Deus está trabalhando, demanda sudecomanai, e o juízo dele, a ira dele vai vir sobre todos, igreja, derraçudecomanai. Deus, ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus diz que nesta manhã, nestes dias de hoje, dia 4 de novembro de 2024, Deus está tomando o caminho na minha e na tua vida. Deus está vindo, Deus vai tomar vingança de muitos que têm perseguido a minha e a tua vida, que têm tocado em mim, que têm tocado em você, que têm roubado, que têm enganado, que têm perseguido. Eles verão que têm perseguido a minha, a sua vida, a sua família, verão a ira de Deus. Você vai contemplar o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer grandes coisas. Continuando. E ouvi o altar responder, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos, né? Então, Deus, ele é o quê? Olha, 7. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Quem é verdadeiro? Quem é justo? É só o nosso Deus. Só Deus. É só Deus, igreja. Nós não somos justos, nós somos pecadores. E diz assim no 8, o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus. Pense, igreja, que tem domínio sobre essas pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificaram. Então, hoje, igreja, eles não aceitam se arrepender, né? Coração duro, coração maligno, pessoas do coração duro, sabe? Pessoas malignas, mas ali, ó, não se arrepende do mal, né? Então, nós temos um Deus que era, que és e que é e será eternamente, né? Então, e o castigo vai vir, né? Porque eles estão se adaptando às coisas erradas desse mundo, a mentira, o engano, a corrupção, o roubo, a morte, tudo que não provém de Deus, né? E a gente vê que muitas vezes, né, essa condenação ela é dada não porque Deus é ruim, mas porque o homem é desobediente, né? É mais fácil se adaptar à mentira, à corrupção, do que se adaptar às coisas de Deus que é fiel e verdadeira, né? Então, assim, e ele diz assim que esses homens eles se recusaram a arrepender-se. Gente, que é isso? Olha, se recusaram. Eles não aceitaram. Se recusaram, tá? Arrepender-se. E ficaram tão aterrorizados com um grande terremoto que amaldiçoaram a Deus. Aqui amaldiçoaram o nome de Deus. Amaldiçoaram a Deus, o nome de Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, pois o reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Olha o julgamento, né? E os homens faziam o quê? Mordiam as próprias línguas. Blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas, contudo, recusaram arrepender-se das suas obras que havia feito. Igreja, eles xingavam, blasfemavam, né? Mas o que eles faziam também? Se recusavam a arrepender-se, né? Das obras que havia praticado. Por quê? Porque, igreja, é mais fácil você ficar nas coisas erradas do que adorar a Deus, né? Então, eles recusavam mesmo, assim, né? Eles ficavam aterrorizados com as coisas, mas eles não se rendiam a Deus, igreja. Isso é muito terrível. O calor comendo, as pragas, eles não se rendiam a Deus. Meu Deus, é muito forte, é muito triste, né? E amaldiçoavam no nome de Deus. Né? Quando chega naquele grande dia lá,
Aranda Sudecomanite, o inferno foi inaugurado, eles vão se lembrarem de tudo isso. E no 11, e blasfemavam contra Deus do céu por causa das suas dores e as suas feridas. Contudo, recusavam arrepender-se das obras que havia praticado. Então, assim, o mal, ele é tão latente, né? Eles blasfemavam, xingavam, falavam, mas não se arrependiam, né? E Deus é Deus, né? Então, eles amaldiçoavam, Deus xingava, mas não se arrependiam. Era algo terrível, igreja, né? Eles mordiam a própria língua de desespero, de dor, mas não se arrependiam. Então, a gente vê que a maldade desses homens era grande, né? E no 12 diz assim. Não, mas no 11 diz assim, né? O Deus dos céus, né? Blasfemava contra aqui, o Deus dos céus, né? Esse Deus é soberano, que destrói reinos do mundo, estabelece reino universal, ele é eterno, ele é tudo. E mesmo assim, eles ainda brigavam com Deus. E a gente vê que no 12, o sexto anjo derramou a sua taxa sobre o grande rio Eufrates e secaram suas águas para que fossem preparado o caminho para que os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, né? Então, vê sair os espíritos imundos. Olha só para você ver. Então, a gente vê esse rio Eufrates aqui, né? É um rio do Oriente, onde, né, os governantes passavam e tudo, era guiado por rei e tal. Então, e ali a gente vê que eles, né, passavam por ali, e mesmo assim eles ainda estavam cheios de soberba. E diz também, né, que aí, então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Então, os espíritos imundos começam a sair da boca deles. Mas para que será que esses espíritos estão saindo, né? O falso profeta, né? Semelhante a rã, né? São o quê? Propaganda enganosa, tá? Que nos últimos dias levará pessoas a aceitarem e apoiar a causa do mal. Então, igreja, quantas pessoas estão apoiando a causa do mal no dia de hoje, né? Com propaganda enganosa, com mentiras, com coisas que não agradam a Deus. Fala para mim, né? E aí, diz assim no 14, no 14, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, eles vão ao seio de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ele tá aí para quê? Para dissipar a contenda, a confusão, né? Porque a batalha vai acontecer, né? E o diabo sabe que ele já perdeu. Então, quanto mais pessoas ele levar para ele, melhor ainda, né? E diz assim, no 16, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanecer vigilante e conservar consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então, Deus, ele quer que a gente continue firme, igreja, tá? Nós temos a bem-aventurança, uma terceira bem-aventurança que Deus fala aqui, para a gente permanecer, né? Para que a gente tenha santidade, para que Deus encontre a gente com a santidade dele, puro, em nome de Jesus. E no 16, então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Amagedon. E no 17, a gente sabe que esse Amagedon provavelmente, né, representa Magedon, o monte do Megido, né? Então, assim, simboliza também a derrota, a derradeira, definitiva derrota de Deus contra o inimigo das nossas almas. E diz assim no 16, no 17, o 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu um forte voz que vinha do trono dizendo, está feito, né? Então não tem para onde correr, porque Deus, quando ele manda fazer, tem que fazer, ele está no controle de tudo, Jesus está voltando, Deus está voltando e vai ter a ira de Deus e vai ter o julgamento, igreja, a gente tem que se manter firme. E a palavra continua dizendo para mim e para você no 18, então relâmpagos, vozes, trovões, um forte terremoto, nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, Deus vai se cumprir a ira de Deus sobre toda a humanidade. Não vai passar ninguém ileso, tá? Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. Eita, olha só, né? E a gente vê também que quando o Senhor fala aqui que não houve, né? Aqui, ó,
Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a Terra. Então, é algo, como eu posso dizer, é algo que nunca houve. Vai abalar as estruturas, tá? E no 22, todas as ilhas fugiram e os montes apareceram. No 21, caíram sobre os homens vindos do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemavam contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Eles blasfemaram contra Deus, né? Ó, mas mesmo assim, eles ainda não se convertiam a Deus, blasfemavam contra Deus. Então, igreja, a gente tem que estar firme, né? Firme nas coisas do Senhor. Não pode deixar se levar pela mentira, pelo engano de Satanás, porque vai acontecer tudo isso. Mas como diz aqui no 6, né? Pois eles derramarão o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. Aí no 7 diz assim, ouvi o altar responder, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, os juízos de Deus vai acontecer. E nós temos o que, igreja? Que está debaixo da potente mão do Senhor, para que a gente não venha blasfemar, para que a gente não venha estar ali com a besta, com o anticristo, com o falso profeta, com aqueles que não serviram a Deus de verdade. O Senhor disse para mim e para você no começo do livro de Apocalipse assim, seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida, amém? Deus abençoe vocês, venha ter uma quarta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém.